Boa noite, gente. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. E hoje eu estava pensando o que vou ministrar para a sua vida, e Deus colocou algo no meu coração. E antes de eu pregar a palavra de Deus, eu queria que você estendesse as suas mãos para cá, orasse, para que o Espírito Santo pudesse falar ao seu espírito, à sua vida, e através dessa reflexão, você e eu fôssemos ricamente abençoados por Ele nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós queremos mais uma vez, Senhor, nesse lugar, declarar que Tu és o centro, Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que estamos aqui para exaltar, para glorificar e dizer que sem Ti nada nós podemos fazer. A igreja depende de Ti, somos totalmente submissos a Ti, temos um carinho, um amor por Ti, amor esse que nos constrange a estarmos nesse lugar pela segunda vez neste dia, Pai, de domingo. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dá força e graça para estarmos cultuando o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque cremos que o Teu Espírito está nesse ambiente. Já nos falou através das canções, já nos falou através de tantas coisas, testemunhos de cura, de milagres, nos afirmando que Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E nós queremos, ó Deus, mais uma vez nesta noite, através da Tua palavra, receber, Senhor, a força, a graça, a direção do Teu Espírito, para tudo quanto o Senhor tem a realizar através de nós e em nós nessa semana. Espírito Santo, eu trago cativa todas as mentes à revelação da Tua palavra, ao conhecimento da Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, possa cair na nossa vida como uma terra fértil, aonde ela estará produzindo, Senhor, a 30, 60 e a 100 por um na nossa vida. Que no nome de Jesus, aquele que ouvir esta palavra, ou aquela que ouvir esta palavra, seja, Senhor, dinamizado pelo Teu Espírito Santo, seja abençoado pelo Teu Espírito Santo, e possa, Senhor, sair daqui deste lugar, mais uma vez, com as suas forças, com a sua visão bem clara, sabendo quem Tu és, sabendo tudo quanto Tu tens para cada um de nós. Esta oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E antes de começar a pregar a palavra de Deus, eu quero convidar você a entrar comigo num filme da história de um homem chamado Davi. E a gente vai ter alguns atos nesse filme, e eu quero compartilhar com você tudo quanto aconteceu na vida desse homem, na vida e na história de Davi, e dizer para você que com esse tema que poderíamos dar a esse filme, eu quero dizer para você que Deus promove aqueles que são fiéis. Deus promove os seus filhos. Deus promove aquele que tem uma aliança com Deus. E além dessa promoção, Deus cumpre todas as promessas que Ele tem com você. Aliás, você não está aqui porque você passou pela Rua da Chita, número 378, ou você que está nos assistindo pela internet, você não sintonizou no canal da Família da Fé por acaso. Não, não foi por acaso. Aliás, nada que acontece conosco é por acaso. Tudo tem um propósito. E a sua existência, a sua permanência nessa família, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Não foi por acaso que você adentrou aqui o espaço e falou assim, pô, é aqui que eu quero ficar. Não, não. Quem trouxe você a esse lugar foi Deus.
E Deus tem um plano tremendo com a sua vida nesta família, neste corpo ministerial, nesta igreja. E mediante esse filme que eu quero convidar você a caminhar comigo, falando da história de Davi, eu quero que você se ingresse também na sua história, sabendo que Deus tem promessas para você, e o prazer de Deus é honrar você, é glorificar o seu nome através da sua vida. A gente poderia então começar essa história falando não apenas do nascimento de Davi. Ele nasceu numa família como você e eu. Tinha uma mãe, tinha um pai. A história dele é muito diferente da minha e da sua, porque ele vivia numa comunidade agrícola. E como um homem, numa comunidade agrícola, um menino, os pais colocavam logo seus filhos para cuidar das vacas, dos bois, das plantações. E assim não foi diferente com Davi. Acordava cedo, ia ajudar os seus irmãos, os seus pais. Era de uma família grande, porque quem dependia da mão de obra braçal precisava ter muitas pessoas para que a produção fosse maior, para que o sustento fosse maior, para que as coisas fossem mais abundantes naquela família, porque tudo que era produzido através do esforço braçal daquela família. E a gente percebe que mesmo numa história tão simples de uma família, Deus tinha um plano exponencial com Davi. E eu quero transferir essa história para você. Eu não sei quantos irmãos você tem hoje. Eu não sei como está a história da sua família. Eu não sei qual é a sua profissão. Mas olha, em toda a sua história, em tudo que está acontecendo com você até hoje, nada aconteceu por acaso. Deus tem um plano tremendo com você. E o que você e eu precisamos fazer, a gente precisa somente entrar na dimensão dos planos de Deus, cooperar com Deus, facilitar todos os planos que Deus tem para nós. Porque às vezes a gente pode muito bem bloquear esses planos, ou interromper, ou até postergar os planos de Deus. Mas quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós estamos andando segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você e eu só precisamos estar nesta proporção, neste caminho, nesta direção, porque o objetivo de Deus é que você cresça, é que você seja honrado, é que você tenha uma vida abundante, é que você, como filho amado de Deus, possa viver com qualidade de vida, crendo que a sua vida é guiada e dirigida por Ele. Nunca saberemos quando foi o dia que aconteceu isso na vida de Davi. A Bíblia diz no capítulo 16, que Deus chegou para o profeta Samuel, era um outro tempo, era um outro momento, e disse para Samuel assim: olha, Saul pisou na bola. Saul, o rei que o povo de Israel pediu, fez uma coisa que não me agradou. E eu não quero mais Saul como rei de Israel. Você vai pegar o azeite,
você vai pegar a unção que está sobre você como profeta, e você vai na casa de um homem chamado Jessé. E lá você irá ungir o novo rei de Israel. E assim fez Samuel, o profeta. E no capítulo 16, no versículo 13, diz assim: Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor tomou conta de Davi. Então Samuel se levantou e foi novamente para sua casa. Nunca saberemos que dia foi esse. A Bíblia não relata se foi num domingo, se foi numa terça-feira, se foi numa quarta. Não, a Bíblia diz que foi na casa de Jessé, num encontro familiar, que Deus deu uma direção ao profeta Samuel. E nesta direção havia um norte. Deus havia estabelecido um novo plano para a nação de Israel. E através desse plano, um novo rei estava sendo ungido. Nunca saberemos quando será o dia que o nosso Deus vai nos promover, gente. Mas se na nossa caminhada ao lado dele, preste atenção nisso, nós formos fiéis, posso te afirmar que quando você menos esperar, ele vai transportar você para uma nova fase. Eu creio que a vida é feita de ciclos, e nessa história da nossa vida, você e eu precisamos passar de fases. Nós aceitamos Jesus, é como se a gente, no momento que a gente aceita Jesus, nós começássemos uma fase, a fase do bebê, da criança, imatura, sem nenhuma maldade, mas que aceita Jesus. Está tudo bem, tudo legal, tudo bom demais. E a nossa caminhada começa, a gente tropeça, a gente cai, a gente às vezes se machuca nessa caminhada, mas o objetivo de Deus nessa nossa caminhada, nesse filme da nossa vida, é que você e eu permaneçamos e continuemos nessa caminhada até o fim, sendo fiel. E quando a gente é fiel, gente, a gente vai passar de fase. Deus, aliás, Ele sonha que você passe de fase. Ele não quer que você fique no nível que você começou. Ele quer que você vá muito mais além. Você está entendendo isso? Amém? Vamos ao segundo ato do filme da nossa vida. Quando a gente vê esse homem sendo ungido por Deus, você imaginaria que na descendência desse menino ainda, adolescente, Davi, da sua unção, nasceria o Cristo? Ele seria, na sua genealogia, o homem que estaria sendo inserido na genealogia do Cristo. Eu acredito que Davi nem imaginava que isso podia acontecer com ele. E assim somos nós. A gente precisa entender que os planos de Deus são muito mais além do que a gente imagina. E se somos fiéis, gente, a gente não pode nem imaginar, porque a Bíblia assim diz, o que Ele tem a realizar conosco. Deus tem muito a realizar através de você. E Ele deseja, Ele almeja que você e eu permaneçamos somente fiéis. Marcos, fiéis? Sim, fiéis nas pequenas coisas.
nas pequenas tarefas, nas pequenas funções. Às vezes a gente fica pensando que Deus quer que a gente realize coisas grandes, mas olha, para que você e eu realizemos coisas grandes, a gente precisa começar com as pequenas. Você sabia disso? E Davi começou com as pequenas. Sabe onde estava Davi? Esquecido. Fale comigo, Davi estava esquecido. No filme da vida desse homem, ele estava esquecido. Porque sua família era grande, seu pai chega para o profeta e fala assim: olha, vem cá, até aqui meu filho aqui, o bonitão, o fortão, o isso, aquilo outro. E botou lá todos os filhos que o pai pensava que estava habilitado. E aí Samuel fala assim: pô, nenhum desses, o Espírito Santo está falando ao meu espírito que vai ser o próximo rei. Mas o Espírito Santo não mente. Você pode dizer aleluias por isso? Ele é Deus. E se ele falou que o herdeiro, que o novo rei de Israel está nessa casa, tem alguma coisa errada. O pai de Davi havia esquecido o próprio filho, que estava lá no campo, fazendo as suas tarefas, cuidando dos bois, das vacas, fazendo as suas coisas naturais, trabalhando como você e eu no nosso dia a dia. Mas mesmo fazendo as suas coisas naturais, Deus disse: é esse, é essa, é esse. E a gente precisa entender que tudo que nós estamos fazendo nessa vida, gente, está sintonizado na cronologia divina. Tudo que você e eu estamos fazendo, até nas nossas pequenas coisas, no nosso dia a dia, cuidando dos nossos filhos, cuidando da casa, cuidando da empresa, cuidando dos negócios, Deus está comprometido com tudo que diz ao seu respeito. Você pode dizer amém por isso? Na sua profissão, naquilo que você exerce, Deus está comprometido com isso tudo. Davi estava lá comprometido com as vacas do seu pai, ele era um agricultor. E a Bíblia diz que enquanto ele estava lá, o Espírito Santo fala ao espírito do profeta Samuel, diz: olha, ainda tem uma pessoa, e essa pessoa é aquele que eu escolhi. Muito novo ainda, ele é chamado por Deus. Quem diria que através da fidelidade de Davi nas pequenas coisas, gente, Deus jamais apagaria a sua sucessão, transformando ele num ícone da genealogia do próprio Cristo. E eu quero que você escute bem essa frase, quem sabe, se você quiser, anote ela aí no seu pager, no seu caderno de anotação. Pequenos atos nos levam aonde nunca imaginamos chegar. Você pode repetir essa frase comigo? Pequenos atos me levarão a lugares inimagináveis. São as pequenas coisas. E quando nós somos fiéis nas pequenas coisas, imagine essa cena. Um improvável sendo chamado pelo seu pai, diante de um sacerdote agora. Ele chega sem entender nada, o sacerdote pega o chifre, que era como se fosse uma caixa, né, de torcida lá de animal, e pega o azeite todo, entorna sobre a cabeça de Davi. Eu imagino o cara pensando: que é isso? O que está acontecendo? Por que esse profeta está fazendo isso comigo? Ele estava fazendo isso com Davi porque Deus havia dito a ele para consagrar Davi como rei.
E quando o profeta, sintonizado com o Espírito Santo, ele ouve a voz de Deus, ele cumpre a promessa que Deus havia estabelecido no seu espírito e unge Davi. Você montou esse quadro aí no seu filme. Agora vamos à segunda fase desse filme. Antes de partirmos para a segunda fase, eu quero dizer para você também que, como o azeite que foi derramado sobre Davi, Deus chamou você. Ele te conhece pelo nome. A Bíblia diz que Ele sabe todos os cabelos que estão na sua cabeça, Zé. Eu não sei quanto tem na minha nem na sua, mas a Bíblia diz que Ele nos conhece, nos chama pelo nome. E se nós estamos aqui nessa família, se nós estamos aqui nessa casa, Ele nos ungiu com o seu chifre, com o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, e diz para você e para mim: olha, eu tenho uma história contigo. A minha história com você parece uma história muito simples, mas não é. Sabe por quê? Porque eu te conheço pelo teu nome, eu conheço todas as suas necessidades, eu sei da tua vida, eu conheço você por dentro e por fora. E quero todos os dias estar com você. E o que você e eu precisamos ser apenas é sermos fiéis, andando e prosseguindo em direção ao objetivo que Deus sonhou para nós. O propósito dele poderia ser essa nova palavra que estamos usando tanto hoje no círculo evangélico, mas então, vamos à segunda cena. Diante desses 7 filhos, nenhum deles era o que Deus havia prometido, realizar algo exponencial. Quando o profeta Samuel, no versículo 11 do capítulo 16, pergunta se havia mais algum filho, o pai lembra que ainda tinha Davi, nas cabras e nas ovelhas, cuidando de tudo lá, estava fazendo o trabalho que ninguém queria fazer, desprezado, esquecido e improvável. E eu quero convidar você a ser esse improvável, esquecido, mas que os olhos de Deus estão focados em você. Porque quando nós estamos fazendo a coisa certa, para a pessoa certa, Ele nunca esquecerá quem somos. Os homens podem esquecer quem você é, a sociedade pode esquecer, mas Deus jamais se esquecerá de você. Tudo que Davi estava fazendo nas pequenas coisas, estava sendo registrado no livro de Deus. Estava sendo escrito pelo próprio Deus. Coisas que ele talvez pensava: pois isso é tão simples, eu estou cuidando de quê? De cabra. Eu estou cuidando de bode. Eu estou cuidando de tirar leite para a família, para gerar lá a nossa subsistência. Mas gente, quando a gente entende que tudo, diga comigo, tudo que a gente faz tem a mão de Deus. Tudo. A comida que você faz tem a mão de Deus. Os atos de justiça que você faz tem a mão de Deus. Tudo tem a mão de Deus. E aliás, lembrei agora de uma música de Cristina Mel, né? Vejo a mão de Deus em tudo, vejo a mão de Deus, é isso aí, em tudo que você faz, tem a mão de Deus.
Então, se você é um eletricista, faça com excelência. Se você é uma manicure, faça com excelência. Se você é uma cabeleireira, faça com excelência. Porque a glória e a honra nas pequenas coisas virá do próprio Deus sobre a sua vida. Nas suas pequenas coisas que você está realizando. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. Coríntios capítulo 1, versículo 28. Glória a Deus. Coríntios capítulo 1, versículo 28. Deve estar aqui no telão já. Diz assim a palavra do Senhor. E Deus, se você quiser leia e marque esse versículo, ele é forte. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus escolheu você. Deus me escolheu. E se Ele nos escolheu, tem coisa tremenda a ser realizada por você. Você está respirando aí, então tem muita coisa para você e eu realizarmos nessa terra. Independente da sua faixa etária, tem muita coisa para você e eu realizarmos. E eu creio que você e eu somos esses improváveis, como Davi. Nos dias atuais, aonde Deus quer nos promover. E nesta noite eu quero chamar a tua atenção. Deus está interessado em você. Deus tem planos exclusivos com você. E se você receber essa palavra hoje no seu espírito, uau! Você vai ver coisas que você nunca imaginou Deus realizando através da sua vida. Que possamos dar graças a Deus, pois são aqueles que estão nesta categoria que Deus irá fazer coisas excepcionais. Não são os prepotentes, não são aqueles que se acham, não. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas simples e humildes desta terra para confundir os sábios e entendidos. A Bíblia diz, então vamos na nossa caminhada, nesse filme da história desse homem. Ele estava cuidando de tudo. E uma coisa que eu aprendo na vida desse homem, no filme da vida dele, ainda jovem, é que ele não pulou de fase na sua história. Não pule a fase. Não tente fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Vejo que aqueles que não pulam de fase são honrados e recebem tarefas que aos olhos humanos, eles pensam assim, cara, eu não posso fazer isso, eu não tenho condições para fazer isso. Mas essas pessoas é que resolverão e farão as coisas que os outros não conseguem fazer. Essas pessoas são tremendamente fiéis a Deus nas pequenas coisas e aprendem com o processo a esperar o tempo que Deus tem estabelecido, o momento certo, a hora certa. Poderíamos falar de Gênesis capítulo 1, um novo filme. Deus
não pulando de nenhuma fasezinha lá nos 7 dias da criação de todas as coisas. Tudo teve o seu momento, tudo teve o seu dia, tudo teve o seu tempo. E voltando para o filme de Davi, todos os dias na vida de Davi, Deus cuidava de tudo que dizia a respeito da vida dele. E eu quero lembrar a você, como Davi, Deus está preocupado com tudo que diz respeito a você. Então, descansa no Senhor, espera nele, deposita nele a sua confiança, seja fiel, faça o seu melhor, creia que o seu Deus, aquele que te ama, aquele que tem uma história contigo, há de fazer o melhor por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios. Porque se você tem toda esse investimento de Deus na sua vida, é porque Ele acredita em você. Ele sabe que você é uma pessoa que Ele chamou para, através de você, coisas grandes serem realizadas. Todos os dias Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Levantava, pegava os seus equipamentos agrícolas, equipamentos para cuidar dessas ovelhas. E ia cuidar delas diligentemente. Com amor, com carinho, com perseverança. E essas fases da nossa vida são fundamentais. Faça tudo com amor, gente. Faça tudo com perseverança. Faça tudo com diligência. Faça não pensando que você está fazendo para o teu chefe, ou porque você precisa ganhar dinheiro. Entenda que tudo que nós estamos fazendo nessa terra, a gente faz para Deus. E se a gente está fazendo com excelência para o nosso Pai, o nosso Pai vai nos honrar em tudo que nós estamos colocando as nossas mãos. Você está entendendo isso? Oh! Davi fazia tudo com excelência, diligentemente. E num belo dia, poderíamos chamar esse belo dia de repente, Deus surpreende Davi. Às vezes a gente fica assim, quando será? Quando vai acontecer? Querido, fica tranquilo, só seja fiel. O seu Deus é aquele que te surpreende. E de repente, aquele que virá e não tardará. Aquele que virá e fará tudo que você não imagina. Porque o que Ele espera de mim e de você é a nossa cooperação, é a nossa fidelidade, é a nossa perseverança, é a nossa mentalidade clara e compreensiva de que tudo que envolve a mim e a você é governado e dirigido por Ele. Num belo dia de trabalho como outro, que ele acordava muito cedo. Quem trabalha na esfera agrícola acorda muito cedo. Diz o texto que ele foi ungido pelo profeta, símbolo da presença do Espírito Santo. Daquele dia em diante, a vida de Davi não foi mais a mesma. E eu quero lembrar a você, sabe aquele dia que você aceitou Jesus? Você lembra? Eu lembro como se fosse hoje. O dia que eu aceitei Jesus, eu estava num encontro, numa outra denominação de mocidade. Uau, aquele dia foi marcante. Eu nem sei como é que eu vim para o altar. Eu estava lá onde está seu Nilton, lá no último banco. Só sei que de repente, quando o pregador fez o apelo e falou: olha, quem quer mudar a sua história, quem quer ter uma vida nova com Jesus. Eu só sei que quando ele terminou, eu estava na plataforma, aos pés da cruz, aos pés de Jesus. E a partir daquele dia a minha vida não foi mais a mesma.
Esse dia mudou a sua história. O dia que você aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, a Bíblia diz que o seu e o meu nome foi escrito instantaneamente no livro da vida, e ninguém mais pode apagar. Você e eu nos tornamos filhos amados de Deus, eleitos e co-herdeiros com Ele. E a partir dessa nova história, Deus está escrevendo todos os seus planos e projetos que Ele tem com você. Tudo. Daquele dia em diante, na história do filme de Davi, a história dele não foi mais a mesma. E eu quero lembrar a você que, a partir do dia que você se rendeu a Jesus, uma nova história Deus começou a escrever com você. E é só você ser fiel, permanecer fazendo aquilo que Deus colocou você para fazer. Mas aí talvez você pense assim: mas Marcos, eu nem sei o que Deus pediu para eu fazer. Eu aprendi uma coisa com um sábio, e ele diz uma vez uma coisa para mim e para minha esposa. Ele falou uma coisa que marcou a minha história na caminhada com Deus. Ele falou assim: olha, apenas entre pela porta que Deus está abrindo. Apenas entre pela porta que Deus está abrindo. E assim eu tenho feito em todos os lugares que Deus tem me conduzido. Quando em 1993 nós começamos a nossa caminhada, minha esposa e eu, na Nova Vida, era uma igreja grande como essa, a gente não conhecia ninguém, e aí eu achava que eu sabia cantar um pouquinho, e Deus falou para mim assim: ó, vai lá, canta naquele coral lá. E aí minha esposa e eu entramos no coral. Pronto, foi a porta que Deus abriu. Deus abre portas, é só a gente estar antenado. E eu comecei cantando no coral, passei a ser obreiro daquela igreja. Naquela igreja eu me tornei diácono, servo do Senhor. Naquela igreja eu fui chamado a pastor. Naquela igreja eu servi por longos e longo tempo. Quando Deus nos conduziu para trabalharmos com o nosso bispo, o bispo pai, a gente chegou na igreja, também não conhecíamos ninguém. E olha, querido, você não precisa conhecer ninguém para ser visto por Deus nessa igreja. Sabe por quê? É só você fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, entrar pela porta que Ele está abrindo, porque quem vai honrar o seu chamado é Deus. Eu não preciso fazer conexões, eu não preciso ter network, né? No mercado de trabalho as pessoas dizem isso: você precisa ter network, você precisa estar bem conectado. Olha, com Deus você só precisa estar no lugar certo, na hora certa, sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo, porque Ele é o nosso network. É Ele que vê o seu coração, é Ele quem nos sonda. E aí, quando a gente estava lá naquela igreja, ninguém nos conhecia, a gente falava assim: caramba, poxa vida, a gente não tem um amigo aqui. E continuamos lá sem amigo. O melhor amigo que estava com a gente era Jesus. E aí lá um belo dia, por uma necessidade que aconteceu na igreja, o bispão falou assim: você sabe cantar? Eu falei: não, eu canto alguma coisa. Ele falou: então vem ser meu back vocal. Eu falei: com o maior prazer, bispão. E todo dia que ele ia cantar, eu ia ser o back vocal dele, cantar lá com ele. Fiquei 3 anos cantando para o meu bispo, com o maior prazer. E aí você fala assim: pô, mano, sim, eu fazia com o maior prazer. Era o que ele precisava que eu executava. Tinha sábados que tinha casamento, ele falava assim: ó, hoje eu tenho que cuidar da família. Eu falei: legal, você pode ir fazer o casamento? Eu: sim senhor, estou aqui. Fiz casamento em vários lugares, com o maior prazer. Morreu alguém, dá para sepultar? Eu falei: com o maior prazer, vou lá, né?
Entra pela porta que Deus está abrindo. Eu lembro que na minha vida profissional também foi assim. Meu primeiro emprego eu comecei como office boy. Alguém lembra dessa profissão? Só o pessoal da minha... Já tá falando a sua idade, hein? Né? Tá falando a sua idade. Só o pessoal da minha geração conhece essa profissão, né? Era o garoto de recado. Era o garoto que levava o café. Era o garoto que ia pegar o borderô, ou pagar as contas no banco. Sabe aquele garoto que ia com a mala para o banco? O pessoal antigo vai lembrar disso, né? Tinha aqueles garotos assim que a gente falava assim: ah não, esse menino dessa empresa era eu, né? Era o office boy, o menino de recado. Aí você fala assim: mas gente, entrei por essa porta. E Deus foi acrescentando. Assim é a vida, gente. A gente precisa entrar pela porta que Deus está abrindo. E é somente a gente ser fiel. E deixa o restante com Ele. Porque se Ele tem uma história, a Bíblia diz que a sua história está escrita na palma da mão dEle. E Ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que eu tenho planejado para você. Olha, se Deus está dizendo isso para você e para mim, você imagina como é a sua história que Ele escreveu na palma da mão dEle. E o que você e eu precisamos fazer? Cooperar com Ele. Nas pequenas coisas, pela porta que Deus está abrindo. A Bíblia diz que os humilhados serão... No reino de Deus é inverso. Não, eu tenho que ter mestrado, pós-docto. Não, no reino de Deus a Bíblia diz: os humilhados serão exaltados. Agora aqueles que se exaltam, lembra de Lúcifer? Eu sou o cara que mando aqui junto com Deus e com Jesus. Sabe bem, Deus não está fazendo um negócio muito bom aqui no céu, não. Eu tenho uma grande ideia e eu sou melhor do que Deus. Vou fazer o meu network com os arcanjos, serufins, querubins, e fez lá o seu network. A Bíblia diz: arrastou a terça parte das miríades celestiais e achou: agora sim, eu vou dissipar o trono do próprio Deus. E a Bíblia diz que ele caiu. E a gente precisa tomar cuidado com uma coisa chamada, e alguém escreveu um livro sobre isso, a síndrome de Lúcifer. Essa arrogância, essa prepotência que o coração do ser humano às vezes busca e almeja, achando que ele pode fazer. Não. Aliás, se estamos vivos aqui hoje, se estamos respirando, até o fôlego do ar que a gente respira vem dele. Seu zoe, seu sopro, vem dele. E quando esse sopro sai da minha e da sua vida, a Bíblia diz que a gente volta ao pó, que nós fomos formados dele. Que a gente possa entender. Não pare no meio do caminho, gente. Esse é um grande problema dos cristãos na sua caminhada. Param no meio do caminho. Tem dificuldade em fazer as pequenas coisas. Mas é nas pequenas coisas, sendo fiel a Deus, é que você será colocado sobre o muito. A Bíblia diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Nunca se esqueça disso. Que quem nos coloca sobre o muito é Deus. E que a glória que está em nós não é nossa, é para ser devolvida para Ele. Porque Ele também declara na sua palavra: a minha glória ontem não darei.
Que você e eu possamos entender que a glória é para ser devolvida. E você e eu estamos nesse filme da nossa vida para glorificar, para exaltar, para dizer que é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A glória do Rei, a glória de Jesus, a glória ele não reparte com o outro. Aprendi uma frase com o pastor Marcos Witt, eu quero compartilhá-la com você. E ele diz em uma das suas pregações: não busque ser ungido, mas busque ser fiel. Seja fiel na vassoura, seja fiel no evangelismo, seja fiel nos ministérios, seja fiel no seu horário, seja fiel no seu trabalho, seja fiel na faculdade, seja fiel com as pessoas e principalmente, seja fiel dentro da sua casa. Vamos continuar com o filme da história de Davi, Ato 3. Eu imagino Davi vestido, talvez assustado, pois tinha sido chamado agora urgentemente para ser ungido pelo profeta. E o Espírito Santo fala a Samuel para ungir Davi como rei. A história diz que entre 16 a 18 anos tinha a idade desse menino, mas com toda essa juventude, Deus via no coração desse menino fidelidade. E ele, fiel ao Senhor, não deixou nada ultrapassar as fases. Ele permaneceu, ele continuou. E a gente sabe muito bem, depois dele ungido como rei, o que aconteceu com Davi? Ele continuou fazendo o que o seu pai precisava que ele fizesse. E durante mais ou menos 15 anos continuou sendo fiel. Fiel no trabalho, fiel em levar a comida para os seus irmãos, fiel em obedecer o rei Saul. Ué, Marcos, ele não foi ungido rei? Deus não tirou logo o Saul do reino? Nananina, não. Deus conduziu o rei para estar agora submisso a um rei que não tinha mais autoridade. E Davi, em total posicionamento de servo, em obediência, serviu a um rei que não tinha mais a unção sobre a sua vida. Conquistou a vitória sobre Golias e tantas outras tarefas dadas pelo rei Saul. Mais uma lição eu aprendo com o filme de Davi, que Deus em todo tempo está nos preparando. Anote isso. Deus está nos preparando para um propósito que Ele tem a fazer através de nós. O que está acontecendo, talvez com você agora você não entenda. Eu sei. Porque isso aconteceu várias vezes e acontece várias vezes também na minha caminhada. Mas olha, querida, querido, não questione o Criador. Seja apenas fiel. Deus em todo tempo está preparando você para algo maior. E qual é o segredo, Marcos? Recapitulando. O segredo é perseverar, é não parar, é seguir, sendo fiel. A Bíblia nos ensina que nesse processo o Pai está vendo o seu coração. Aliás, quem nos conhece de fato e de verdade é o Pai. Somente Ele nos conhece. E sabe, Ele está vendo o teu coração. A gente julga pela aparência, né? Pois é. Mas o Pai
nos conhece por dentro. E como é bom ser conhecido do Pai. Que nessa trajetória você e eu possamos estar querendo estar debaixo do holofote do Pai e não de pessoas, porque é o Pai que vai te promover, é o Pai que vai te exaltar, é o Pai que vai dar força para você, é o Pai que vai continuar caminhando com você em toda a tua história da sua vida. E eu finalizo esse filme da nossa história, porque nesse final do nosso capítulo da história de Davi, eu estou inserido juntamente com você nele. Eu finalizo com um versículo que está em Zacarias capítulo 4. E o que nos chama a atenção está no capítulo 3, no capítulo 4, no versículo 3, aonde Deus estava ensinando ao profeta, ao povo e a Zorobabel a não desprezar as pequenas coisas. Portanto, caminhe hoje. Marcos, hoje foi tão difícil, pois é, graças a Deus você conseguiu chegar até aqui. Olhe para frente agora. Lembre-se que quando você e eu deitarmos a cabeça no nosso travesseiro, o dia de amanhã vai ser um novo dia. E a gente pode agora e deve esquecer desse dia que talvez hoje não foi tão legal. O que a gente precisa agora é prosseguir. Ah, mas nesse dia aconteceu tantas coisas que eu não gostei, que me machucaram. Legal, pois é, aconteceram. Lembre-se que tudo que acontece com você e comigo está forjando, está trabalhando no teu e no meu interior, com um propósito maior. E o que você e eu precisamos ser nessa trajetória, nessas circunstâncias da vida, é ser fiel a Jesus, é ser fiel a tudo quanto Deus colocou nas nossas mãos para realizar e fazer. E quando nós somos fiéis no pouco, seremos colocados sobre o muito. Não despreze as pequenas coisas. Caminhe hoje, amanhã e depois, crendo que a sua história ainda não foi concluída. A sua história está ainda sendo escrita na palma da mão de Deus. E a história que Ele tem para você, eu posso afirmar, como líquida e certa, é uma história excelente. É uma história que você não imagina. É uma história como a de Davi, que vai te surpreender. Eu convido você a ficar de pé. E eu quero fazer junto com você, convidar a você a orar comigo, uma oração. Coloque a mão no teu coração como ponto de contato. Diga comigo: Senhor Jesus, Tu me encontrou, Tu me resgatou, Tu me comprou com o Seu precioso sangue. Eis-me aqui, que na minha fidelidade, não importa o que eu esteja fazendo, seja uma coisa grande ou pequena, eu serei fiel a Ti. Tudo quanto eu colocar as minhas mãos, será para exaltar Seu nome. Eu quero continuar nessa estrada, escrevendo uma boa história para minha vida. Ajuda-me, Espírito Santo,
que nada e ninguém antecipe o processo, mas que eu possa caminhar hoje, amanhã e depois, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.